eu comecei a fazer muitas peças. Por algumas informações, mais de 70 anos. Não, tem um lugar que falou que faz 70 anos que eu sou ator, né? Onde que é, meu? Adoro cinema. Adoro cinema. Corrige aí. Pô, 70 anos é sacanagem. Embora eu gostei, né? Porque, pô, aumentou minha carreira, pô. O artigo tá pronto pra 2060. Eu posso até aposentar aí, né, velho? De repente, né, pegar uma aposentadoria e tal, mas... eu comecei a fazer teatro e no teatro eu trabalhei muito com improviso, mas improviso de cena. Então teve uma cena, acho que os colegas, que a gente chegava todo dia era para improvisar, e a gente brincava muito em cima da recontextualização. Então você pegava uma notícia no jornal, que era a notícia. Então, aposentado morre na fila na INSS. Você tinha que pegar aquilo ali e recontextualizar numa cena que não tivesse a ver com aquilo, mas que falasse da mesma coisa, né? Então, a gente começou a brincar muito disso. Então, encenava, e isso começou a virar meio que... Quando eu via, a diretora encomendava, a Joana Albuquerque, né? Ela encomendava 3, 4 cenas, amanhã você tem que encomendar essas 3, 4 cenas. Daí eu ia pensando em cada... Quando eu vi, eu já estava escrevendo o roteiro, agora entra... E aí, pô, daí eu fui para um outro espetáculo, que foi Arena contra a Morte de Danton, com a Sibeli Forjat. Foi a mesma coisa, a gente ficou ali um ano improvisando, 6 meses improvisando, e papapá. Então eu improvisava muito, e chegou uma hora que eu criava cenas e eu falava assim, caramba, só 3 pessoas assistiram, diretora, não sei o que. Eu falei, pô, tem muita cena. E eu lembro que eu andava com as ceninhas, né? Eu lembro que eu mostrei um monte de cena pra vocês, então. E aí foi essa necessidade de fazer isso pro audiovisual. Só que automaticamente essas cenas já eram críticas sociais, né? Então, da minha parte, eu acho que foi muito isso. E acho que o Arran, não sei, acho que foi isso também, né? Porque a gente, na verdade, fez o Cíntia junto, né? Que também foi só improviso. Mas é que assim, no Embrulha em si, que eu tinha começado a entender e escrever, eu sempre fui um ator de muito improviso e de brincar muito com situações cotidianas na hora. Eu era aquele cara que ia fazer a pessoa morrer de rir num restaurante, mas eu nunca botei no papel. E aí foi um baita desafio pra mim entender que a gente ia ter que profissionalizar essas minhas ideias. E aí foi um baita exercício, tive crise no primeiro ano do canal, eu escrevi um monte de coisa, depois eu não escrevia mais, eu não conseguia. Ficava buscando inspiração e falava, como escreve? Entendi. Entende? Então teve um vácuo aí de escrever, eu fui entendendo como eu ia profissionalizar isso na raça. Mas, diferente do Barros, eu tenho uma coisa eu acho que a crítica social, ela foi sendo construída intuitivamente no canal, porque eu acho que era uma coisa que gerava identificação. Porque assim, se eu for parar pra minha primeira cena que bombou, é a cena que eu escrevi do Waze, que é por trás do Waze. Ela não é uma grande crítica, ela é uma piada. Ela é uma piada muito bem contada. Porque é o que acontece atrás do Waze. Então o cara tá dirigindo, aí você vai ver que lá atrás são 2 caras, que a flautinha é um cara que toca a flauta, e eles procuram no guia. Então assim, é o meu humor. Uma outra cena icônica do canal que é de início minha, é uma paródia que eu fiz do Backstreet Boys, falando sobre mim. Eu era um ator que fazia muita novela, mas nunca tive protagonismo. Então eu era aquele cara assim, eu te conheço de algum lugar. Você estudou no Mackenzie? Eu falo, não. A pessoa não sabia de onde. Então eu criei uma paródia, que também é um clipe absurdo, assim, do canal. Velho, é fantástico. Então, e é pra falar sobre isso. Eu não te conheço, não. Eu só sou um cara que faz pouca televisão, né? Assim, então são críticas de alguma maneira, mas elas são mais suaves. Eu fui pegando mais pesado ou entendendo essa conexão durante a história do canal. Mas eu gosto, em cenas que eu faço, que são meio maluquetes, assim. Tipo, eu fiz recentemente do Algoritmo, que ela tem crítica, mas eu gosto desses personagens, às vezes, que são fora da casinha. É um lugar que eu gosto de namorar com esse negócio meio Monty Python, mas que a gente foi sendo engolido, e é interessante falar sobre o social. O personagem do Eugênio, que é aquele depressivinho da pandemia,
ele é pura identificação, né? Então é isso, as pessoas se identificam com as suas dores, sejam elas dores familiares, ou dores políticas, ou dores sociais. Sem dúvida. Mas uma cena, geralmente hoje, para viralizar, a pessoa tem que se sentir representada, né? É difícil uma cena só engraçada por engraçada, ela ser compartilhada. Ela pode, mas é muito fácil você falar assim, cara, isso é o que acontece com meu cunhado, e aí manda. Então a identificação na dor, ela é facilmente compartilhável. E a gente é uma empresa, então também tem isso, né? Você vai entendendo o que você tem que se adaptar ao mercado, e é uma delícia falar sobre suas dores, né? Ou poder a dor, aquilo que te revolta, ser transformado em roteiro e uma piada também, desopila o fígado também, então tem muita coisa para se falar, né? É engraçado, né? O meu caminho talvez seja um pouco, olhando aqui, É diferente. o meu caminho foi um pouco oposto do Larran. É que a gente acaba caindo no mesmo rio, que é a identificação, né? Mas, por exemplo, embora eu já vim com muita cena de crítica e muita cena que era de humor um pouco mais pesado até. Sim. O cara teve uma que era o Olhos da Cara, que é um cara tendo um ataque ali, e o médico não atende ele de jeito nenhum, porque ele não tem o plano, ele não pagou e não sei o que. Daí a cena acaba, mas doutor, daí o doutor fala, não sei o que, mas então isso aqui vai custar os olhos da cara. Ele falou, pois é, isso mesmo, tem um cara aí comprando 2 coisas, umas coisas assim, né? Que aí também era muito pesado. Também era muito pesado pra você. E aí a gente vai sentindo na construção. Embora a minha primeira cena, que foi uma cena totalmente leve, mas também já era uma crítica, que foi a primeira cena do canal, Sim. que é Gasolina Comum, que também viralizou, que era um cara que ia no posto de gasolina, pedia gasolina comum e o frentista ficava louco, porque o cara só queria gasolina comum e o frentista oferecia tudo, e daí o frentista bate no cara, né? E aí os outros batem e tal. E logo na sequência a cena do Bom Dia, que também o Bom Dia é uma crítica leve. Sim. Que é, em primeiro lugar, bom dia. O porteiro, né? Sim. A mulher não fala e a gente bom vai dia. pro absurdo, né? Aí foi pro absurdo ali. Eu gosto muito desse tipo, essa cena do Barros, eu que dirigia, eu amo esse tipo de coisa que ele escreve. Bom dia. Embora a gente tá falando de violência, né? Porque a gente tá falando de um porteiro que fica lá e é ninguém dá humilhado, bom de dia pro alguma cara. maneira. É humilhado o tempo inteiro, né? Então a gente tá falando de humilhação. E aí eu acho que aí todo mundo agora tem uma conexão que é falar o que acontece com a gente diariamente. Então eu tive um problema com o plano de saúde, eu tô puto, não sei o que, teve um dia que o cara não atendeu, não sei o que. Daí eu vou lá, faço uma cena que é do plano de saúde, daí todo mundo tem identificação, fala, puto, o cara tá falando não sei o que. E eu acho que a gente começou a cair nesse lugar, né? E eu tinha a mão mais pesada, Que eu amo. e aí eu fiquei mais. Hoje eu brinco mais com humor mesmo. Eu sinto falta. De verdade, eu falo pro Barros, mas aqui a gente não pode. É isso. Você é livre, mas você não é tão livre, né? O algoritmo hoje te corta. Tem cenas nossas, principalmente do Barros, que era um humor que eu amo, que é ácido, é pesado, que não dá pra escrever mais. Você pode escrever, mas você não vai ter. Você não vai ter entrega, porque o algoritmo vai entender que aquilo é uma violência. Aí tem aquela separação de isso é uma ironia, mas você pode estar induzindo a violência. Sim. Só que tem uma inteligência na escrita, tem uma sofisticação da crítica. Tem críticas racistas que foram escritas, cenas que tanto eu, Barros, o próprio Will escreveu cenas geniais, que elas são punks, mas que é um tapa na cara. Que hoje, se você põe, talvez a pessoa entenda errado, porque ela é sofisticada, não a pessoa entenda errado, o algoritmo. E ele fala, isso está induzindo ao racismo. Exato. E é exatamente a crítica, entende? Então, assim, é uma pena, porque, assim, há uma sofisticação na linguagem que hoje o algoritmo te trava. Mas é assim, é uma pena, mas eu também acho que é uma questão de evolução que eu digo na comunicação. Porque assim, você conseguir comunicar
também é legal, entendeu? Você conseguir agregar. Eu entendo discordo a sua, um pouco, mas sua tudo bem. questão, mas eu também acho que a identificação hoje você queira ou não queira, você atinge muito mais do que alguma outra coisa que você escreve só porque você quer escrever, entendeu? Não é isso. Mas não é. Ó, a gente virou um debate, né? Não, mas porque eu acho que não é sobre identificação ou não. Eu acho que assim, tem uma sofisticação Sim. que a gente já tem que abrir mão. Porque é isso. E eu entendo. O que eu entendo é o seguinte: como tem muita gente falando de maneira violenta, como tem caras induzindo ao feminicídio, o algoritmo não consegue entender o que é uma crítica bem